Saúdo a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo da cidade de Formosa. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui participando da leitura bíblica diária e é um prazer muito grande nós aprendermos a cada dia mais a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a pastora presidente, o pastor Gideon Júnior e também o pastor Arnaud, e desejar a todos um ótimo aprendizado acerca da gloriosa palavra de Deus. E aqui nós hoje vamos estudar o capítulo 28 do livro de Números, onde nós encontramos o Senhor instruindo a Moisés que ordene aos filhos de Israel sobre o cuidado de não abandonar os sacrifícios diários instituídos na lei levítica. Pelo contexto do capítulo 27, irmãos, nós entendemos que os israelitas estavam em fase de transição, prestes a deixar o deserto e entrar em Canaã, sob a liderança de Josué, e nós vemos aqui o Senhor ordenar a Moisés a despertar a consciência do povo para que, uma vez ali estabelecidos, tais sacrifícios sejam continuamente realizados, cada qual em seu tempo determinado, para que o povo atentasse para o valor do sacrifício como um único meio de obter perdão e comunhão, e também para a necessidade de se apresentar diante de um Deus Santo com o sacrifício correto para cada situação. E a ordem de manutenção das ofertas contínuas ao Senhor tinha o objetivo de preservar a realidade da constante presença de Deus no meio do seu povo, cujo dever era manter-se santo como Deus também é santo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz que assim como aquele que nos chamou é santo, também nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E vemos aqui na continuidade da oferta de holocaustos, que inclusive é presente em todo o capítulo 28, o desejo de Deus de preservar a ideia da expiação final, que seria feita por Jesus na plenitude dos tempos na cruz do Calvário. A palavra original para holocaustos, irmãos, é derivada de uma raiz semântica que significa acender e aplicava-se à oferta que era inteiramente queimada no fogo, cuja fumaça subia até aos céus ante as narinas de Deus. E uma detalhada descrição dos holocaustos se pode ler nos primeiros capítulos do livro de Levítico, onde os holocaustos pertenciam à classe dos sacrifícios expiatórios, e eram conhecidos como, oferecidos como expiação daqueles pecados que os ofertantes tinham cometido. Eram também sacrifícios de ações de graças e, finalmente, constituíam atos de adoração. Os altares para os holocaustos eram geralmente edificados com pedras inteiras, com exceção daquele que foi feito para acompanhar os israelitas na sua jornada pelo deserto, que era coberto de bronze, aquele altar do tabernáculo que nós já estudamos sobre ele. E os holocaustos, assim como as ofertas de manjares e as ofertas pacíficas, eram sacrifícios voluntários, sendo diferentes dos sacrifícios pelos pecados, que eram obrigatórios e tinham eles de ser apresentados de uma maneira uniforme e sistemática, como se encontra estabelecido nos capítulos de número 1 a 3 do livro de Levítico, sendo que os 3 primeiros, os holocaustos, as ofertas de manjares e as ofertas pacíficas, transmitem a ideia, irmãos, de uma homenagem, de uma dedicação própria e de ação de graças, enquanto que o sacrifício pelos pecados tinha a ideia de propiciação, de cobertura dos pecados, de perdão para os pecados. Então, os animais que serviam para holocaustos podiam ser dos rebanhos ou da manada do ofertante, como bois, aves, ovelhas, mas eram novilhos ou carneiros, rolas ou pombinhas, e tinham de ser machos sem defeito, e deviam ser inteiramente queimados no altar, sendo o seu sangue derramado sobre a base do altar, e as suas peles geralmente eram dadas aos sacerdotes para vestuário. Havia holocaustos de manhã e de tarde, e eram especialmente oferecidos todos os sábados, também no primeiro dia de cada mês, nos 7 dias dos pães ázimos, no dia da expiação. Então era um sacrifício realmente muito importante.
E o animal era apresentado pelo ofertante, que punha nele a sua mão e depois o matava, fazendo o sacerdote todo o trabalho restante. E realizavam-se, irmãos, os holocaustos nos atos de consagração dos sacerdotes, levitas, reis, e lugares e na purificação de mulheres, dos nazireus, dos leprosos, e antes de qualquer guerra também se costumavam oferecer holocaustos a Deus, e em certas festividades onde se era realizado toda a liturgia ali ao som das trombetas. Então aqui no capítulo 28, o Senhor nos ensina as particularidades desta oferta de holocaustos, né? E em cada período de festa anual, transmitindo muitas lições interessantes para a nossa vida nos dias de hoje. Aqui diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para oferecer-me a seu tempo determinado. Aqui o Senhor diz: minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas. O manjar de Deus aqui mencionado, segundo estudiosos como Moody, não era aquele manjar que os sacerdotes recebiam como porção do seu sustento diário, mas o manjar que era juntamente queimado no holocausto, misturado à carne do animal, cuja fumaça subia, dessas ofertas com cheiro suave. E aqui no versículo 3, retomando a ordem dos sacrifícios levíticos, o Senhor estabelece o holocausto contínuo como o primeiro sacrifício a ser apresentado. Neste holocausto eram oferecidos 2 cordeiros de 1 ano, os quais deveriam ser machos e sem defeito, porque tipificavam a Cristo como aquele que é santo, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, qual seria plenamente capaz de se achegar a Deus e apresentar o seu sangue para expiar os pecados do mundo inteiro. O versículo 4 diz: um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. Os 2 cordeiros, irmãos, eram sacrificados nos 2 períodos conhecidos nas Escrituras Sagradas como o período da oração. O primeiro cordeiro era exatamente oferecido às 9 horas da manhã, enquanto que o outro cordeiro era oferecido às 3 horas da tarde, justamente no horário que no futuro, muito distante, coincidiria com o exato momento da crucificação e morte de Cristo. E tudo isto era ordenado por Deus para o povo como figura, para que quando os judeus vissem todo o episódio da crucificação, eles pudessem entender que os cordeiros sem defeitos do holocausto contínuo, os quais completamente eram queimados no altar, simbolizavam a entrega total, perfeita e voluntária de Cristo na cruz do Calvário em favor de todos os pecadores. Jesus diz: a minha vida eu vos dou, ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou de bom grado, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai, para dar a minha vida e também para tomá-la de volta. O versículo 5 diz que junto a cada cordeiro, o sacerdote deveria queimar no altar de bronze uma oferta de manjares, que consistia na 10ª parte de um éfa de flor de farinha, misturada à 4ª parte de um hin de azeite moído, irmãos, o que corresponde a 1 jarro ou 2 litros de farinha de trigo amassada com 1 litro de azeite puro. A farinha fina aqui nessa questão representa a perfeição da natureza santa e imaculada de Cristo, enquanto que o azeite nela adicionado fala da sua vida totalmente ungida e caracterizada pelo Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 61, o Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a consolar todos os tristes de Sião e a anunciar o ano aceitável do Senhor. No versículo 6, o Senhor declara que este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, como oferta queimada ao Senhor.
Aqui o Senhor faz menção ao holocausto estabelecido por ele ainda ao pé do Monte Sinai, como aquele que contém a mesma fórmula e a mesma especificação litúrgica de sempre, demonstrando a imutabilidade do eterno sacrifício de Cristo, sem a necessidade de outra fórmula ou de outro sacrifício substitutivo para perdoar os pecados de quem quer que seja. Nos versículos 7 e 8, o Senhor diz que junto ao holocausto deveria ser oferecida uma oferta de libação ou oferta derramada. E esta oferta seria da quarta parte de um hin, que traduzido para nós é 1 litro de vinho, oferecido junto à oferta de manjares, de manhã e à tarde, quando os 2 cordeiros eram sacrificados em holocausto contínuo. Provavelmente, irmãos, o vinho dessa oferta seria o vinho tirosh, pois este não contém fermentação química ou biológica, né? E a oferta de manjares simboliza o corpo de Cristo partido por nós, e a libação de vinho representa o seu sangue derramado. E como o fermento era símbolo do pecado e da corrupção doutrinária, ele não poderia ser oferecido no altar do Senhor, porque em Levítico capítulo 2, versículos 11 e 12, o Senhor diz que nenhuma oferta de manjares oferecida ao Senhor se faria com fermento, porque de nenhum fermento e de nenhum mel oferecer-se-ia oferta queimada ao Senhor. Deles se ofereceriam apenas ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar, o fermento, o vinho fermentado, ou qualquer alimento que contivesse fermento, não poderiam subir no altar por cheiro suave. E alguns teólogos inferem que a oferta de libação, embora seja parte da oferta de manjares que acompanhava o holocausto, irmãos, esta não poderia ser queimada no altar com a carne do animal, porque no altar do Senhor era proibido qualquer alimento que contivesse fermento. E como o vinho, a cevada, o mel, eles contêm fermento, é bem provável que esta oferta de libação seja derramada abundantemente em redor do altar de bronze e não sobre ele propriamente dito. Daí a expressão lugar santo, irmãos, pode ser entendido como algum local no pátio do tabernáculo ou ao pé do altar, onde esta oferta seria ali derramada perante o Senhor em homenagem ao Senhor. Mas, independentemente do processo, as ofertas de manjares e de libação eram requeridas no sacrifício diário dos animais, como uma lembrança de que o povo dedicaria suas propriedades e o fruto do seu trabalho a Deus, assim como a sua própria vida, como uma espécie de oferta de gratidão pelas bênçãos recebidas e também como reconhecimento de que Ele é aquele que supre todas as necessidades e que Ele é o doador de todas as coisas. Os versículos 9 e 10, irmãos, tratam da porção dobrada do holocausto contínuo. Aqui diz, porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 dízimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua oferta de libação. O holocausto aqui é de cada sábado, além do holocausto contínuo e da sua libação. O sábado, irmãos, era um dia especial para o povo judeu, porque nele o Senhor descansou de todas as suas obras, e como gratidão a Deus pelo descanso concedido aos servos, à terra e aos animais, o povo deveria oferecer a dupla porção do holocausto no dia de sábado, dando a Deus a dupla honra pela sua bondade e misericórdia para com todos. E nós sabemos que Mateus capítulo 11, versículo 28, o sábado representa Jesus como nosso descanso final, pois Jesus diz que vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dos versículos 11 até o versículo 15, o Senhor fala das diretrizes para o oferecimento do holocausto mensal, que era aquele sacrifício de holocausto oferecido no primeiro dia de cada mês, o qual também era diferente da oferta de holocausto diário, irmãos, pois no holocausto diário eram oferecidos 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, uma oferta de manjares juntamente com uma oferta de libação, os quais deveriam ser apresentados nos santuários. Já na oferta de holocausto mensal, ainda eram oferecidos 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros,
todos de um ano, sem defeito algum, que seriam completamente queimados no altar. Notemos que todos os animais sacrificados juntos dão a soma de 10, que representam o número da perfeição, do governo divino e da perfeita lei de Deus, indicando que Cristo, aquele que viria, seria o único capaz de cumprir toda a lei de Deus sem tropeçar em um só mandamento. O sacrifício do holocausto mensal era muito importante para Israel, porque era no princípio de cada mês que a trombeta era tocada para reunir o povo para adorar a Deus na Assembleia Solene. Então, cada mês do calendário hebraico começava a ser contado a cada lua nova, né, porque era um calendário lunar, e, portanto, em cada lua nova, onde a trombeta anunciava a chegada do novo mês, esses 10 animais deveriam ser oferecidos ao Senhor em sacrifício de holocausto para comemorar o agradecimento ali pelo início de um novo mês. Os versículos 12, 13 e 14 nos falam dos acompanhamentos dos animais sacrificados no holocausto mensal, né? E serão acompanhados de ofertas de manjares, feita de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, onde 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para cada carneiro, 2 quilos para cada cordeiro, né? E esse holocausto é uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Essa oferta de manjares também era colocada no altar sobre o corpo do animal, e ambos eram queimados juntos no altar de holocausto e subiam como cheiro suave ao Senhor. E junto à oferta de manjares, o ofertante apresentaria também ao sacerdote a sua oferta de libação, que nunca era oferecida separada da oferta de manjares, né? E deveria ser derramada ao pé do altar em honra ao Senhor a cada sacrifício oferecido. Essa oferta era feita assim: 2 litros de vinho para cada novilho, e 1,5 litro para cada carneiro, e 1 litro para cada cordeiro sacrificado no altar do Senhor. O versículo 15 nos mostra que, além do sacrifício diário e da oferta de libação, o sacerdote deveria apresentar nesse dia um bode para a expiação do pecado, e nesse ritual o sacerdote pressionava as mãos com muita força sobre a cabeça do bode, confessando e imputando os seus pecados sobre ele, os pecados dele e também da nação, fazendo referência à imputação universal de todos os nossos pecados em Cristo, onde obtivemos a remissão de todos os nossos delitos e culpas diante de Deus, né? O versículo 16 até o verso 25 fala da oferta de holocaustos, que deveria ser apresentada ao Senhor no dia da festa da Páscoa, ao crepúsculo da tarde, no dia 14 do primeiro mês do ano do calendário religioso de Israel. A festa da Páscoa era celebrada no mês de Abib, irmãos, que mais tarde ficou conhecido como o mês de Nissan, após o cativeiro babilônico, né? E nós já estudamos sobre isso na nossa revista. E a Páscoa era festejada em comemoração à libertação dos filhos de Israel, que por mais de 430 anos viveram como escravos no Egito. E nesta época os pais partiam com suas famílias a Jerusalém para celebrar a festa. Em homenagem a este dia, e na noite da Páscoa, cada família reunia em seus aposentos, deveria comer um cordeiro assado no fogo, acompanhado de ervas amargas e de pães asmos. E às 18 horas desse mesmo dia, para os judeus, já era o dia 15 de Nissan, né? Onde se comemorava a festa dos pães asmos, que era comemorada durante 7 dias, né? Onde o povo era proibido de comer pães fermentados. A Páscoa simbolizava a morte de Cristo, e os pães asmos falam do seu sepultamento e da nossa santificação com Cristo através do batismo, onde nós sepultamos a nossa vida para que no dia seguinte nós possamos ressuscitar com Cristo em toda a sua glória. No primeiro dia de festa dos pães asmos deveria haver uma santa convocação, onde nenhum trabalho servil poderia ser realizado, e uma oferta de holocausto especial deveria ser oferecida a Deus durante esta festividade. Nesta oferta, semelhante ao que se fazia no holocausto mensal,
né, os holocaustos os animais seriam da mesma espécie, da mesma quantidade, e eram oferecidos no altar de bronze, então, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ao todo, irmãos, 10 animais, todos eles sem defeito algum. Eram sacrifícios também acompanhados de uma oferta de manjares, umedecida com azeite, sendo utilizados 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para cada carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Sendo assim, era oferecido um bode como oferta pela culpa para fazer a propiciação por toda a nação dos filhos de Israel. E nos versículos 23 e 24, o Senhor ordena que os sacrifícios da festa dos pães asmos eram feitos independentemente do holocausto contínuo, né? O qual mesmo nos dias de festas, não poderiam deixar de ser oferecidos. Durante os 7 dias de festas, além de oferecer o holocausto especial do primeiro dia, que inclui os 10 animais e também um bode como oferta pela culpa, mais 2 cordeiros de 1 ano, uma oferta de manjares e uma oferta de libação diariamente em obediência a Deus, né? Como ordem do sacrifício contínuo deveriam ser oferecidos. No verso 25, nos diz que no fim de 7 dias da festa dos pães asmos, era outro sábado, onde deveria haver uma santa convocação e oferecer mais uma vez a porção dobrada do sacrifício contínuo a Deus. No verso 26, semelhantemente, a Bíblia diz que tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes nova oferta de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Vemos que, encerrado o período de 7 dias de festa dos pães asmos, irmãos, os filhos de Israel fariam novamente uma santa convocação para agradecer a Deus pela celebração da festa. E é bom lembrar que no 3º dia da festa dos pães asmos, no domingo, era também comemorada pelos filhos de Israel a festa das primícias da cevada, a qual durava apenas um dia, onde cada pai de família apresentava um feixe ao Senhor no templo em agradecimento pela abundância das colheitas e simbolizava o dia da ressurreição de Cristo, onde ele se apresenta como feixe movido nos céus para perante o Pai apresentar o seu sangue para que todos nós fôssemos aceitos por meio dele. Depois do 2º sábado da festa dos pães asmos, irmãos, após a assembleia solene, os filhos de Israel voltavam para suas casas. Mas após os dias após o domingo das primícias da cevada, os israelitas contavam 7 semanas inteiras e depois retornavam a Jerusalém para celebrar no 50º dia a festa das colheitas do trigo, chamadas de Festa das Semanas, e no Novo Testamento, por causa da influência grega, também ficou conhecida como a festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes ou festa das semanas, os filhos de Israel, irmãos, deveriam fazer uma nova oferta de manjares ao Senhor e mais um holocausto especial, oferecendo 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros e um bode para expiação do pecado, e a tradicional oferta de libação, sem deixar de lado o holocausto contínuo que era oferecido todos os dias de manhã e à tarde. Então, na festa de Pentecostes, os filhos de Israel estariam celebrando a abundância das colheitas dos 7 frutos especiais de Canaã, chamados de Shivat Haminim, e deveriam trazer uma oferta, um exemplar de cada espécie em um cesto e apresentar como primícias a Deus no templo nesta mesma ocasião. Os 7 frutos eram compostos de 2 cereais e 5 frutas, sendo eles o trigo, a cevada, o figo, a uva, a romã, a azeitona e a tâmara. E essas primícias, irmãos, eram tão importantes para a agricultura de Israel que deveriam ser apresentadas na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos, em obediência ao que o Senhor havia determinado a Moisés, no capítulo 8, verso 8 do livro de Deuteronômio. E o versículo 31, irmãos, nos mostra que além das ofertas de primícias oferecidas na festa de Pentecostes, todos os outros sacrifícios deveriam ser preservados. Pois a redenção, irmãos, não viriam pela apresentação dos frutos da terra, mas pela força expiatória dos holocaustos oferecidos a Deus durante a festividade.
E aqui, de igual modo, nós entendemos que nada substitui o valor do sacrifício de Cristo por nós. Não importam os ritos, os dogmas, as penitências, sacramentos, votos que as religiões estabeleçam, pois nada pode suplantar o valor e a força expiatória do sangue de Jesus. Finalizando aqui os nossos comentários, quero agradecer a oportunidade e aqui eu me despeço dos irmãos com a gloriosa paz do Senhor.